no que está escrito na palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 9, verso 23. Está escrito assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse isso para pessoas que desejavam segui-lo. Jesus disse isso para pessoas que achavam que tinham a possibilidade e tinham também o desejo de lhe seguir. Mas nem todo mundo tem o desejo. As pessoas às vezes têm apenas a curiosidade. O desejo não é vontade, mas o desejo, ele se transforma em vontade. Porque ele é a expressão, a vontade é a expressão do nosso desejo. Eu desejo alguma coisa, está só em mim. Mas quando eu tenho vontade, aí eu já vou demonstrar a minha vontade, que é a expressão do meu desejo. Então muitas pessoas, elas dizem que querem seguir a Jesus, que querem seguir a Deus, mas elas não demonstram isso através das suas ações. Quando Jesus diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, é porque existe uma coisa, gente, chamada renúncia, que precisa estar na nossa vida. A renúncia, ela está em nós desde os princípios, desde os primórdios. Como eu disse ontem, quando a gente se casa, quando a gente encontra uma esposa para casar, a gente vai precisar deixar quem? Vai precisar deixar pai e vai precisar deixar mãe. Não é assim? A pessoa que quer se casar, a moça ou o rapaz, vai ter que deixar pai e mãe. Ali é uma renúncia. Não é uma renúncia de honra, porque você vai honrar seu pai e sua mãe a vida inteira. Mas é uma renúncia social. E a Bíblia fala sobre isso. Lá no Gênesis capítulo 2, verso 24, a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então existe uma renúncia. É você deixar. Moisés usa o verbo deixar. Então quantas coisas você tem que renunciar às vezes por causa dessa pessoa que você começou a se relacionar e você passou a gostar dela. Talvez um amigo que você tinha, mas esse amigo não era uma amizade positiva. E a tua namorada, ela identifica isso e diz, meu bem, eu acho que você, essa pessoa lhe traz o mal. Aí você faz o quê? Se minha namorada não gosta, se minha noiva não gosta, eu posso deixar. Fulano, não ande nesse lugar não, porque esse lugar é tóxico para você. Não é nem a questão da pessoa querer lhe dominar, é querer lhe aconselhar, querer o melhor para você. Então, quantas coisas você deixa de fazer? Ou quantas coisas você passa a fazer por causa do outro? Eu me lembro que quando eu me casei aqui com a minha primeira dama, antes de eu me casar com ela, eu não tinha o costume, por exemplo, de dormir, de tirar aquele cochilo da tarde. Eu não tinha esse costume. Eu já ia logo para a atividade. Mas aí, com ela, eu aprendi isso. Depois que a gente almoça, a gente tira aquele cochilo que faz bem. E eu vi que era uma coisa boa. O que é que eu passei a fazer? Renunciar à minha atividade, logo de cara, logo depois, e ter aquele momento de descanso. Eu aprendi isso com ela. Então, eu renunciei. E às vezes existem renúncias que são naturais. Não é nem porque você deixou, porque alguém te falou nada, é porque você sente que é melhor para você. A renúncia, ela faz parte da nossa vida. Da nossa vida. Quando você encontra uma pessoa que você se identifica, que você gosta, você passa a renunciar a muita coisa por causa dela. Eu tenho certeza que você já deixou alguma coisa por causa do seu namorado, da sua namorada. Você já deixou coisas. A nossa mãe, por exemplo, ela renuncia a muita coisa por nossa causa. Quantas coisas a mãe da gente renuncia por causa da gente? Quantas coisas eu me lembro que minha mãe já renunciou. Mãe fica sem comer para dar comida ao filho, gente. Minha mãe ficou sem comer uma farofa para me dar a farofa do cego que ela fez na estrada. Quantas vezes
A mãe da gente faz isso por nós. Minha avó trabalhava numa casa que ela levava comida. Naquela época era muito difícil. E minha avó levava comida para os 10 filhos que tinha em casa. E minha avó, ela comia no trabalho, ela comia cedo, comia muito. Que é para a comida que ela ia levar para os filhos, ela não precisasse comer mais. Aquilo ali é o que, gente? Renúncia. Você só renuncia por quem você ama. Você só comete qualquer renúncia, você só deixa qualquer coisa quando você encontra algo que você diz, não, isso aqui eu amo, isso aqui vale. Quantas renúncias nós não fazemos pelos nossos filhos? Quantas vezes? O simples peixe que tem na mesa, às vezes, e você sabe que a sua filha gosta daquilo, você comeria, mas você diz, não, eu não quero não, eu não vou comer peixe não. Eu vou comer ovo, ou eu vou comer essa carne aqui, porque você sabe que é sua filha. Quantas vezes eu faço isso em casa? Tem coisa que eu sei que Luizinha gosta, e aí tem coisa, ela é meio assim enjoada para comer, e tem coisa que tá ali na mesa, e eu sei que ela gosta daquilo. O que é que eu faço? Eu não como aquilo, mesmo se eu quiser. Eu renuncio por quê? Por ela. Faço isso. Faço isso pela esposa, faço pela mãe, faço pela filha, eu faço pelo neto. Sabe por quê? Porque eles são importantes para mim. Eu não vou fazer isso por Deus? Ah, gente, eu preciso entender. Para você se tornar um grande profissional na vida, para você se tornar um profissional em alguma área, você com certeza já renunciou muita coisa. Você já renunciou muita coisa. Para você passar no concurso, você já renunciou muita coisa. Eu disse ontem na igreja, eu disse, esse povo que fica só pedindo oração e não estuda para passar em concurso, se me pedir oração, eu não oro não. Pastor, ore por mim, homem de Deus, porque eu vou fazer um concurso. Não estuda um dia o sujeito. Não estuda um dia. E quer passar no concurso. Você pensa que Deus é injusto, é? Você pensa que Deus é injusto para fazer você um vagabundo, às vezes, que não quis estudar. Vagabundo, viu, gente, no sentido de ficar vagal. Que as pessoas, às vezes, não entendem as coisas que a gente fala. Vagabundo no sentido de ser vagal, ficar vagueando, sem estudar, sem fazer nada. Aí você não estuda, não se dedica e acha que Deus vai fazer tu passar só porque tu é crente, só porque o pastor Ivan Luiz orou por você. Deus não abençoa, não. Deus só abençoa aquele que planta. Porque a lei de Deus, inexorável, é assim, ó. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Pois no reino de Deus, nós não somos conhecidos por aquilo que temos. Nós somos conhecidos por aquilo que deixamos para ter o que temos. O reino de Deus é conhecido pela renúncia. Não é pelo que eu sei, mas pelo que eu deixei para ter o que eu sei. Entende? Então, e nesse reino de Deus, Deus me conhece pelo que eu deixei para trás. Eu deixei para trás. Aqui na terra, a gente recebe aplauso, não é? As pessoas aplaudem a gente pelo que a gente é e tudo mais. Pois é, mas no reino de Deus, nós somos conhecidos pelo que deixamos. É muito importante você entender isso. Porque a gente renuncia o tempo todo. A gente sabe o que é renunciar. Eu duvido que você já não tenha renunciado coisas que você queria só porque você percebeu que o teu marido ou a tua esposa, aquele dia, ela até falou assim, pode ir fulano, mas tu tá vendo que ela não tá querendo que você vá. Aí você faz o quê? Quieto o facho e fica dentro de casa. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes eu já fiz isso por minha esposa? Sabe, a gente entende, né, gente? A gente entende ou não entende, Jolival Júnior? Você não entende quando Flávia diz assim, não, amor, pode ir. Mas é um pode ir que tu sabe o código, porque tu conhece o tom da voz dela. Tu conhece o jeito dela. Aquele dia ela falou por educação, mas ela não quer que tu vá. Aí tu pensa assim, sabe de uma, ô Júnior, você me falou, Júnior, não vá hoje não. Ela não deve estar bem. É tua esposa, você tem que cuidar dela, tem que amar ela. Aí você não vai. E isso lhe faz o quê? Ele traz um bem. Você fica feliz por causa do outro.
Pois com Deus, gente, é a mesma coisa, só que numa escala muito maior. Jesus quer que nós renunciemos coisas por Ele. Não adianta você querer servir a Deus sem renúncia. Porque a renúncia, gente, é a autenticação da nossa conversão. Por isso que ele disse, deixe, se negue a si mesmo. Ou seja, desembarque de você. Desembarque de você. Foi o que aconteceu com Pedro. As Escrituras nos dizem, lá no livro de Lucas, no capítulo 5, antes de Pedro ser discípulo, Jesus chega à beira do mar da Galileia e tem um bando de homens tristes. Todo mundo cabisbaixo, lavando as redes. Lavando as redes para depois arrumar tudo e ir-se embora, sem pescar um peixe sequer. Com certeza Pedro, Tiago, João, os discípulos ali, os pescadores, eles estavam pensando assim, Diego Barão, vou chegar em casa hoje, vou dizer à mulher, né? O que é que eu vou dizer à minha mulher hoje? E se fosse uma sexta-feira, que é o dia que a mulher diz que o homem está bonito? Ei, fulano, hoje tu tá bonito, não é? Imagine você, seu Marcos, se você chegasse em casa sem nada. O homem é o provedor, é o que sai para conseguir as coisas para trazer para casa. Naquele dia, não conseguiram pegar absolutamente nada. E nessa hora, Jesus chega e diz assim, ô Pedro, amigo, me empresta o teu barco, que eu quero pregar nele. Na verdade, Jesus pediu o barco de Pedro para fazer de púlpito, de palco, entende? Porque Jesus pregava para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Então ele queria pregar do barco, porque as próprias ondas que vinham de trás, elas funcionavam com uma espécie de som mecânico e levava a voz de Jesus mais longe. Jesus então pede o barco de Pedro. E diz, Pedro, me empresta o seu barco. E Pedro, na crise, gente, empresta o barco dele para Jesus. Nem todo mundo empresta o barco a Jesus na hora da crise. Mas Pedro emprestou. E Jesus pregou, e Pedro ouvindo. Quando Jesus termina de pregar, ele desce, olha para Pedro e diz assim, para quem emprestou o barco, só tem palavra, só tem bênção, só tem multiplicação na vida daquele que empresta barco na hora da crise. Aprenda a emprestar teu barco na hora da crise. Ô pastor, estou tão assim, pastor, estou sem motivação até para orar, pastor. Ore mesmo assim. Ô pastor, estou tão assim, não consigo nem ir na igreja. Vá na igreja mesmo assim, com crise. Quem empresta barco para Jesus na hora da crise, receberá a multiplicação dele na sua vida, depois que ouvir sua palavra. Aprenda a servir a Deus na hora da dificuldade. Aprenda a ser de Deus na hora que tudo parece que vai dar errado. Aprenda a servir a Deus na hora que parece que tudo vai desabar, que a casa vai desabar, mas não. Se você estiver com Jesus, você tem tudo. Pedro empresta o barco dele para Jesus. Depois Jesus disse para ele, agora Pedro, pegue a rede que você estava lavando, pegue a rede que você já estava amarrando para guardar e joga de novo no mar. Cansaço extremo. Pedro estava exausto, já não aguentava mais. Os colegas de Pedro viram aquilo e disseram assim, será que Pedrão vai? Tu acha que Pedrão vai? Depois de noite toda batendo rede, Pedrão vai de novo de dia agora, de dia que não tem peixe. Se a gente sabe que o peixe está lá de noite. Ah, meu irmão, não entra nessa não entra nessa onda não, viu? É como a gente diz aqui, ou o outro fala, você tem que seguir a quem tem as manhas. Quem sabe, quem conhece o peixe, onde o peixe está é Jesus. Quem conhece o mar é Jesus. Saiba disso, essa palavra é de bênção para a sua vida. Quem sabe onde está isso que está faltando na tua vida é Jesus. Quem vai dar a ordem para que essas coisas voltem, para que elas surjam. É como a Bíblia diz, a fé faz surgir aquilo que não existe. Os peixes não existiam, já era dia, eles não estariam mais ali. Mas depois que eu empresto o meu barco para Jesus, os peixes voltam. Os peixes sempre voltam quando eu empresto o meu barco para Jesus.
Pedro ouviu a palavra dele. Aí Pedro olhou para um lado, olhou para o outro, coçou a cabeça e disse: Senhor, eu não queria ir não. Eu não queria ir não, Senhor. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Pedro fala assim: Senhor, porque o Senhor está falando, o Senhor está mandando, Jesus, eu vou lançar a rede. E Pedro pega, gente, e sai com esse barquinho, e pega a rede e joga. Gente, quando Pedro puxa, a rede vem com tanto peixe que ele não consegue puxar. Ele tem que fazer um esforço descomunal para puxar aquela quantidade de peixe e jogar ali dentro do barco. Depois joga de novo, mais um cheia de peixe. Eu profetizo na tua vida. O Senhor Jesus, eu profetizo nesta hora na tua vida, que o Senhor Jesus está enviando os peixes que você precisa. Oh, Jesus, envia, Senhor, os peixes que já saíram de perto dessa pessoa. Ah, Senhor, envia neste momento o teu poder, Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida nesta hora. Recebe isso em nome de Jesus. Pedro conseguiu tantos peixes, que ele já não pôde pegar sozinho. Até os amigos deles, que ficaram incrédulos lá na areia, Pedro chamou: gente, me ajude aqui, porque senão meu barco vai arrebentar de tanto peixe. A bênção de Deus é sempre transbordante. Nunca é só para nós. Nunca o que Deus vai te dar vai ser só para tu. Se tu não entender isso, tu não sabe o que é bênção de Deus. Porque a bênção de Deus transborda o barco da gente. E quando transborda, é para que a gente coloque também os peixes em outros barcos. Você entende? Você sabe alguma coisa? Você tem um conhecimento? Você tem alguma coisa? Você precisa compartilhar de alguma forma com outras pessoas. É assim que tem que ser, gente. Agora, você sabe por que Jesus fez com que Pedro pescasse tanto peixe? Sabe por quê? Porque se Pedro fosse seguir Jesus na hora da crise, ele não deixaria nada. Jesus faz o barco de Pedro encher. Pedro se torna um grande empresário dos peixes. E agora Jesus chega para ele e diz assim: deixe tudo e me segue. Deixa tudo e me segue. E a Bíblia diz que Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. Sabe por quê, gente? Porque barco vazio não é renúncia. Só é renúncia se o barco estiver cheio de peixe. Jesus enche o barco de Pedro para ver se ele estava disposto a renunciar tudo por causa dele. Pedro poderia ter sido apenas mais um pescador da Galileia. Pedro poderia ter sido apenas mais um pescador, um daqueles da Galileia, mas ele foi o grande apóstolo Pedro. Aquele que Jesus deixou no seu lugar. E você sabe por quê? Porque ele foi capaz de renunciar a alguma coisa por causa de Deus. É muito interessante você entender isso no dia de hoje. No segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 25, a Bíblia conta em uma história que o rei Davi, o grande rei Davi de Israel, o grande rei Davi, ele queria oferecer a Deus um altar. Mas ele queria oferecer numa terra que não era dele. Ele queria levantar um altar para Deus. E ele procurou saber de quem era aquela terra. Essas terras são de quem? Aí disseram para ele: rei, é de um homem chamado Araúna. Araúna é? Então muito bem. Eu vou lá conversar com ele. E o rei disse: Araúna, eu preciso comprar uma parte das suas terras, porque eu quero levantar um altar para o meu Deus. Sabe o que foi que Araúna disse? Rei Davi, receber o Senhor na minha casa já é a minha maior alegria. O senhor acha, rei, que eu lhe venderia um pedaço de terra? Para o senhor oferecer ainda para Deus? Não, eu vou lhe dar, rei. As terras são suas. O senhor pode usar como o senhor quiser. O rei Davi disse: não, senhor, eu não quero. Eu só quero oferecer a meu Deus aquilo que me custe alguma coisa. Você está vendo? Como a renúncia toca o coração de Deus? Aí Deus chega e diz assim: eu achei um homem na casa de Jessé, que ele é segundo o meu coração, cheio de erros. Só que ser segundo o coração de Deus não é não ter erros. É renunciar todos os dias por amor a Ele.
Se você for capaz de renunciar coisas para Deus. Ah, pastor, eu gosto de beber minha cerveja. O pastor gosta de fazer isso. O pastor, não vou nem para a igreja. Vá mesmo assim, homem. Vai bebendo, não tem problema não. Vai chegar uma hora que você vai ter um nível de consciência que você vai dizer assim, ó, sabe de uma? Eu não vou beber mais não. Vai acontecer naturalmente. Continua indo, mesmo assim. Davi não quis oferecer o que não lhe custasse. Ele comprou as terras, erigiu um altar e pagou o preço justo a Araúna e ofereceu um altar ao Senhor. Por quê, gente? Porque não existe renúncia sem sacrifício. Você vai precisar fazer algo diferente para Deus. Ou você muda, ou tudo se repete. Velhas estradas não levam a novos caminhos. Como é que você quer novas coisas, mas você não faz coisas novas? Ah, pastor, a minha vida é assim e tal. Bom, se você quer viver o que você nunca viveu, comece a fazer o que você nunca fez. Você quer viver o que você nunca viveu? Passe a fazer coisas que você nunca fez, coisas novas. Deus é um Deus de coisa nova. Inclusive, o dia de hoje, 15 de setembro, é um dia novo. Daqui a pouco o sol aparece aí, ó, o sol nosso de cada dia, que a gente Jiquié tem um para cada um. Deus muda todo dia. Vá olhar as plantas, vá olhar as flores, como elas estão renovadas. Agora você vai ficar aí com essa cara de maracujá de gaveta? De anteontem, de ontem, de anteontem? Da semana passada, do mês passado? Com a cara daquela época? Não, Deus quer coisa nova. Deus quer que você se levante. Se levanta desse lugar de prostração. Renuncie a você próprio. Diga não a você mesmo. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Tem coisas que eu não quero fazer, mas eu faço. Porque eu não tenho querer. Minha mãe já me dizia isso muitas vezes. Você não tem querer, não. Então, meu Deus também me diz isso. Nem sempre o que eu quero é o melhor para mim. Às vezes eu não quero e é o melhor para mim. Sabia? Não quero. Incomoda, dói. Semana passada meus 3 netos foram vacinar. A gente que é avô sabe como é que fica, né? É uma vacina que a gente sabe que dói muito. E aí eles foram vacinar. A gente sabe que dói. A gente sabe que ele vai chorar. Mas mesmo assim a gente vacina. E vacina com alegria. Sabe por quê? Aparentemente é ruim, mas vai fazer bem. Porque vai imunizar o seu filho, o seu neto. Pois Deus faz isso muitas vezes com a gente, gente. Deus vacina a gente de muita coisa. Mas a gente precisa querer a vacina. Você quer mudar, gente? Muda. Porque ou você muda, ou tudo se repete. Você só anda em velhas estradas. Velhas estradas não levam a novos caminhos, já falei aqui. Que Deus possa te colocar isso na tua mente, no teu coração, e que você possa viver intensamente essa palavra de Deus. Renuncie por Jesus. Vale a pena ser dele. Eu sirvo a esse Deus desde 12 anos de idade. Cada dia que passa, eu sou mais apaixonado por Jesus. Cada dia que passa, quando eu leio na Bíblia, quando eu leio as coisas que ele fez, eu vejo quem ele foi. Eu conheço um pouco a estrutura da mente e o seu funcionamento. A mente de Jesus era uma mente diferente. Porque as ações dele demonstram isso. Jesus não era um Deus aqui na terra. Não. Jesus veio aqui na terra como gente. Jesus saiu de Maria. Ele só não foi depositado ali por um outro homem. Quem depositou foi Deus. O que a Bíblia diz, lá no Gênesis, que Jesus é a semente da mulher. Semente. Mulher não tem semente. Quem tem semente é homem. A mulher tem um terreno. Não é assim? Na concepção, na ideia de concepção, a mulher não tem a semente. A mulher tem o quê? Tem um terreno, porque é o útero. Quem tem a semente, que é chamado de sêmen, é o homem. Mas interessante que a Bíblia diz que Jesus é a semente da mulher. Por que a semente da mulher? Porque Deus plantou diretamente nela. Não foi nenhum homem que plantou. José só teve relação sexual com Maria depois que Jesus nasceu. Porque a Bíblia diz
e José, seu esposo, não a conheceu, ou seja, não teve relação com ela enquanto Jesus não nasceu. Depois que Jesus nasce, passou o resguardo, aí eles tiveram a noite de amor deles, como todo judeu faz. Isso não é nenhuma desonra para Maria, não. Mas você entende? Faça coisa nova. Maria aceitou, Maria renunciou. Maria disse, Senhor, eu estou prestes a casar. O Senhor, não, mas eu deixo tudo. Eu vou cumprir a missão. Maria disse sim. Ela renunciou àquele momento. Maria, ela se arriscou até ser morta, porque poderia ser apedrejada pelo costume da época. Mas ela deixou tudo por Jesus. Você sabe o que é isso? Ela simplesmente abdicou daquele momento. José quis até largar ela. Mas ela foi uma pessoa que entendeu o que era renúncia. Se ela não tivesse aceitado, ela seria só mais uma Maria. Ela seria só mais uma Maria. No entanto, ela é quem? Maria, mãe de Jesus, bem-aventurada entre as mulheres. A mulher mais fantástica que já teve nessa terra. Sabe por quê? Porque ela decidiu renunciar. Ela decidiu fazer coisas diferentes. Porque eu repito, ou você muda ou tudo se repete. Se você quer novos caminhos, procure novas estradas. Porque velhas estradas não levam a novos caminhos. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida e te abençoe nesse dia com muitas e muitas bênçãos. Recebe essa palavra para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus.